Eu não gosto de anime no Japão antigo. E antes que eu receba uma flecha perdida, eu vou explicar. Sempre me pareceu agoniante, tudo que eu vi era pesado e tenso, e nunca chamou minha atenção de verdade. Como por exemplo, o Dororo era um anime incrível, que falava sobre alguém que foi sacrificado pra prosperidade de um país. Mas ninguém contava que ele voltaria pra buscar o que lhe foi tirado. E também não contavam que o dinheiro ia acabar no episódio 15. E junto deles temos Akatsuki no Yona, um anime incrível sobre vingança, falando sobre a Yona, a princesa que foi traída porque ela menos esperava. E agora ela deve buscar guardiões pra retomar seu reino. Ou algo assim, porque eu sinceramente não prestei atenção o suficiente. Desculpa, errei, fui moleque, quem me conhece sabe. O fato é que animes e jogos assim por algum motivo nunca chamaram minha atenção. Parece que algo nessa temática simplesmente não me descia. Mas e se eu te dissesse que mesmo depois de tantas experiências ruins, depois de tantos animes com propostas que não me chamaram a atenção, dentre tantos animes incríveis nessa season, um apareceu pra mim como um sonho distante, como uma luz no fim do túnel, tipo Danganronpa, um anime que mistura tudo que eu gosto, uma boa animação, ação incrível, um design lindo, momentos tensos e violentos, e que consegue ter tudo isso sem deixar de lado o clima descontraído. Tudo isso se passando no Japão antigo, com samurais, arqueiros, sacerdotes, lealdade, traição e um protagonista muito diferente dos demais. Sim, exatamente, hoje eu vou falar sobre Gintama. Piada. Esse é Nigijouzu no Akagame, ou The Elusive Samurai pra facilitar. Esse garoto é o Tokiyuki. Ele é um nobre próximo herdeiro da sua família. Ele é um garoto até que comum pra quem nasce com muito poder. É natural que o poder suba a cabeça de uma criança em casos assim, mas ele é só comum. A única coisa que difere ele é que ele tem uma capacidade incrível pra fugir. E assim continuam os dias incrivelmente normais. Parecia uma paz que duraria pra sempre, mas no fim só parecia. O homem com mais confiança entre todos traiu o reino. Quase todo seu clã foi aniquilado e os que não foram se uniram ao inimigo. Cada ente querido do Tokiyuki foi eliminado por um homem que andou próximo a ele durante toda sua vida. Tudo isso que demorou anos pra ser construído foi destruído em alguns dias. Ele fala que não tem como se tornar um herói como disseram pra ele. Para as futuras gerações ele vai ser um ninguém e gente forte de verdade vão se tornar os heróis. Não necessariamente quem tava certo, mas sim quem ganhou no fim. Então, se tem uma coisa que ele poderia fazer agora, seria aceitar seu destino e morrer como um guerreiro. Então ele pede pra que o sacerdote deixe ele morrer. E assim, ele é empurrado. Em queda livre, esse é o fim dele. Mas algo dentro do Tokiyuki faz ele reagir. Nesse momento, todos começam a caçar ele. Esse exército gigante desorganizado começa a se acertar, enquanto tenta pegar esse garoto que esquiva de tudo. Nesse lugar parecido com o inferno, coberto por fogo e pessoas com atitude de demônios, esse garoto esquiva de tudo, descobrindo prazer em fugir dos inimigos. E assim, ele renasce com louvor dentro do caos. A partir disso, ele continua sua jornada, recrutando vassalos de confiança. E não só isso, ele descobre que seu querido irmão foi morto por um traidor, que revelou a localização dele em troca de conseguir um cargo maior. Ele vomita. Todo mundo que ele confiou até hoje o traiu na primeira chance. Então temos o primeiro problema de verdade. Um homem chamado Sadamune chegando ao porto seguro do Tokiyuki. Ele tem uma visão afiada, tão afiada quanto as flechas que ele carrega consigo. Ele supõe que tem um membro da antiga família nobre se escondendo nessa província, e fala que é melhor entregar ele antes de causar confusão. Mas o sacerdote só se faz de idiota e deixa passar. Então Sadamune atira uma flecha certeira na orelha de uma das garotas que estava lá. Assim ele se retira, dias passam e um festival acontece. Ele aparece de surpresa sem ser convidado, então Tokiyuki recebeu uma missão. O sacerdote desafiou Sadamune numa competição que se baseia no uso de arco, que é justamente a sua habilidade principal. E para representar o templo, Tokiyuki deve vencer ele. O jogo se baseia em acertar cachorros com flechas sem ponta. Elas machucam, mas não matam. E assim começa a luta entre eles. O Sadamune pensa em mirar no garoto desde o começo, mas ele não contava com a flecha que vinha de raspão na sua direção. Eles continuam trocando flechas enquanto seus cavalos correm. O plano se baseia em desviar de tudo enquanto consegue pontos com os cachorros. Parece uma tarefa impossível, porque ele tem que acertar os alvos em movimento enquanto desvia de flechas, que embora não matem, machucam muito. Enquanto processa tudo isso, Tokiyuki é acertado na cabeça. Ele vê seu sangue e pensa que se fosse uma flecha de verdade, ele teria morrido. Isso tudo faz ele notar que é só humano. Isso deixa ele tão animado. O seu inimigo continua indo pro seu ponto cego sem que ele possa acertar, mas o rapaz só prepara uma flecha e começa a mirar pra trás. Ainda assim, sua mira não alcança. Então ele muda de posição em cima do cavalo e acerta em cheio o pescoço do Sadamune, o derrubando do cavalo. O Tokiyuki pula por cima do seu inimigo e mira pra trás, com uma flecha que acerta em cheio a orelha dele, vingando assim a sacerdotisa, que teve a orelha machucada por uma flecha, declarando assim a sua vitória. E essa é só uma das várias aventuras incríveis que vemos. E tudo isso seria incrível se não tivesse um porém. Durante todo esse tempo eu peguei as melhores partes do anime e coloquei em evidência. Todos os clímax incríveis do anime sabe construir uma tensão como ninguém. A violência é tratada tão banalmente que traz um desconforto genial. Os vilões são realmente vilões, eles são feios, têm hábitos estranhos e questionáveis. Porém, o maior problema é esse cara, o sacerdote. Ele é responsável por grande parte do crescimento do Tokiyuki e isso é incrível. Ele é um ótimo professor que sabe quando desafiar e também acaba agindo como figura paterna pro garoto. Mas isso é a partir do episódio 3. Se você é um dos que segue a regra dos 3 episódios, esse cara te faria deixar o anime, porque durante esse tempo todo, tudo que ele faz é assediar o garoto. Isso quando o estúdio não tá preocupado em fazer cenas suspeitas no primeiro episódio. Mas é um anime ruim? Definitivamente
Sinceramente não. Esse episódio que eu acabei de narrar foi basicamente 60% CGI, mas não é um CGI feio. Tudo que eu mencionei agora são breves momentos que acabam passando. O único problema que realmente permanece é que o anime quebra toda e qualquer cena de tensão. Eles constroem todo o clima pesado, a música fica mais sombria pra ver alguém fazer uma piada. O que é legal uma vez ou outra, mas é quase sempre interrompido. Mas se eu fosse apontar esse anime como algo, seria louco. Ele se porta como shonen, mas ele trata violência e casos pesados sem perder o humor. Isso impossibilita de criar um clima ou manter a atenção. Mas isso faz ele ser um anime ruim? Isso é o que vamos ver juntos, pois ainda temos mais um arco interessante no anime. Então agora eu te pergunto, como uma criança que nunca lutou e só sabe esquivar, enfrenta um oponente maior, mais forte e mais experiente? Durante todos os episódios nos é dito que o sacerdote tem uma certa visão do futuro. Na verdade, tudo nesse mundo flerta com o paranormal de vez em quando. Sempre são ilustradas coisas mágicas, porém são habilidades comuns, o que te deixa na dúvida. Será que eles realmente estão usando poderes? Porém, chega uma época do ano onde essa possível visão do futuro do sacerdote para de funcionar. E o futuro que era certo agora se torna incerto. Como se você andasse por uma linha reta a sua vida toda, mas colocam uma venda em você. E você começa a se questionar se realmente tá andando reto, já que não consegue mais enxergar o caminho. Justamente num momento tão delicado como esse, o templo volta a ser vigiado. E eles precisam de alguém para investigar o que acontece. E quem se oferece para investigar é justamente o jovem mestre. Então começa a investigação sem nenhuma certeza do futuro. Depois de um dia inteiro viajando, eles são recepcionados por um ataque surpresa. Um jovem de cabelos brancos usando duas espadas os ataca. Logo após, várias tochas acendem ao seu redor, revelando um número imenso de inimigos. Ele luta bem, o suficiente para rivalizar com os dois únicos guerreiros ali. Mas de maneira abrupta, o jovem interrompe o combate, dizendo conhecer a sacerdotisa do grupo. Ele diz que ela tinha o ajudado quando ele tava com fome. Ou melhor, quando ele comeu todas as oferendas que estavam guardadas sem permissão. Ele se apresenta como Fubuki, revelando que nessa vila, segurando essas tochas, não tinha nenhum adulto. Todos eles foram aniquilados, restando apenas crianças. Eles não tiveram nem tempo de enterrar os cadáveres. Ele explica que essa vila sofreu vários ataques onde os inimigos atacavam apenas adultos. Então só sobrou ele como alguém levemente mais velho. Ele ensinou as crianças a se defenderem, fazer armadilhas e vários outros tipos de coisa. Fubuki é alguém que não tem só o dom de comer enquanto explica um plano. Ele é um excelente aluno e um professor melhor ainda. Então Tokiyuki decide ficar para proteger todo mundo. Assim começa a invasão, centenas de soldados invadem o vilarejo e os vassalos do jovem mestre tentam impedir o soldado principal. Porém, não só sua habilidade é incrível, como sua armadura dava uma grande vantagem, fazia ele parecer uma fortaleza móvel. Só que o plano nunca foi que o enfrentassem, mas sim levar ele para uma certa casa. E assim eles o cumprem, prendendo ele numa casa com Tokiyuki. Mas como esse garoto que mal sabe lutar poderia vencer um oponente mais habilidoso, mais preparado e muito mais forte. Ele mal consegue escapar. Parece que ao se prender nessa sala ele apenas se encurralou. Porém ele se lembra. Ele aprendeu a usar uma espada de maneira que se adequa a ele. Um estilo que só ele poderia usar com maestria. E quando vê, sangue voa. Mas não o seu, e sim o de seu inimigo. Ele atacou perfeitamente enquanto esquivava. Um ataque leve o suficiente para não causar um dano significativo. Mas isso não derrubou seu inimigo. Ele ainda tá de pé e ainda tem vantagem. O coração do Tokiyuki acelera e sua respiração fica mais pesada. Ele tá amando isso. Ele continua esquivando com maestria enquanto seu inimigo fica aflito por não conseguir acertar nenhuma vez. Tinha sido só um golpe leve, mas foi no local exato para manter um sangramento que não vai parar tão cedo. Assim como o jovem não vai parar tão cedo de correr e brincar por aí. E assim, o Tokiyuki ganha com um sorriso no rosto. Mesmo sem previsão do futuro, mesmo não sendo o melhor em combate, ele ganhou de um oponente muito mais forte que ele. Mesmo que hajam várias quebras de clima, que os 3 primeiros episódios, por mais que bonitos, sejam insuportáveis graças ao sacerdote, se você conseguir passar por tudo isso, você vai ser recompensado com cenas incríveis. É incrível ver o Tokiyuki resolvendo os conflitos dele, onde de começo a resposta era apenas fugir. E mais pra frente ela vira fugir enquanto resolve, tipo uma retirada estratégica. E as quebras de clima são porque a história em si se identifica como o protagonista. Assim como ele se diverte fugindo de conflitos e estando à beira da morte, o anime se diverte fugindo de cenas tensas, mesmo estando à beira de te fazer parar de assistir. O material é uma obra de arte em si. Eu achei estranho o episódio quase inteiro em CGI, mas na chegada desse episódio 8, deu para ver o porquê da economia. Essa adaptação fez milagre de uma maneira inexplicável. Não muito simples para causar estranheza, nem muito bonito para estourar o orçamento. Só o equilíbrio para te impressionar quando algo realmente importante chega. Sei que não falei muito sobre os outros personagens que também são tão interessantes quanto o Tokiyuki, sobre como o sobrenatural é abordado, nunca deixando você saber se é realmente um poder, um demônio, uma representação visual, ou sobre como o mangá vai correr daqui pra frente, se ele fica mais interessante ou não. Mas é um fato que depois de tantos animes passados no Japão antigo, esse é o único que eu realmente vi e não me arrependi nem um pouco. Então, se você tiver paciência pra aguentar 3 episódios de um sacerdote irritante e quiser conhecer um mundo cheio de violência e cenas engraçadas, esse é o anime. Agora, se me dá licença, eu vou jogar Fate Samurai.